Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte da Rádio Universitária. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. Está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que é reprisado às 21h na nossa rádio pública. Nessa primeira veiculação, nosso programa é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook e na página 99 Universitária. Você pode participar pelas redes sociais enviando perguntas e comentários. Antes mesmo de assumir o cargo, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, já deixou clara a intenção de intervir nas universidades públicas. Uma medida imediata que está sendo avaliada pela equipe de transição de governo é a cobrança de mensalidade. Bolsonaro também já anunciou em entrevista que pensa em transferir as universidades federais do Ministério da Educação para o Ministério da Ciência e Tecnologia, comandado pelo astronauta Marcos Pontes, que não tem nenhuma experiência na área. Com a mudança de ministério, a ideia do futuro governo é redirecionar as universidades para pesquisas voltadas para o mercado, desconsiderando o papel que também desempenham no ensino, na formação de recursos humanos e em ações sociais. O novo governo também pretende intervir sobre a autonomia das universidades. A equipe do presidente eleito também já sinalizou que Bolsonaro não vai respeitar o atual modelo de escolha dos reitores. Hoje, a escolha do reitor e do vice de cada universidade é feita com base numa lista dos 3 mais votados em uma eleição, que envolve confronto de chapas e votação de toda a comunidade acadêmica. Pela lei, o presidente não é obrigado a escolher o mais votado da lista tríplice, mas desde a redemocratização, essa tem sido a prática adotada. Não bastasse tudo isso, desde a campanha eleitoral, as universidades vêm sofrendo com atos de censura e intimidação, como aconteceu ontem na Universidade Federal de Pernambuco. Cerca de 20 alunos e professores do Centro de Filosofia e Ciências Humanas foram ameaçados por uma carta anônima que termina dizendo: "O mito vem aí". Diante de tudo isso, Fora da Curva de hoje pergunta: as universidades estão sob risco? Para conversar sobre esse cenário, nós convidamos o professor Amaro Lins, ex-reitor da UFPE e ex-secretário de Educação Superior do Ministério da Educação. Bom dia, Amaro. Bom dia, Eduardo, bom dia, Edson, bom dia demais participantes do programa e principalmente bom dia ouvintes do Fora da Curva. Também convidamos Edson Andrade, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE e diretor da Associação Nacional de Política e Administração da Educação em Pernambuco. Muito bem-vindo, Edson. Bom dia, Eduardo, bom dia ao professor Amaro, a satisfação está de volta ao Fora da Curva. Então, nós temos muito o que conversar sobre as perspectivas de mudança nas universidades no futuro governo Bolsonaro. Mas eu gostaria de começar ouvindo vocês sobre esses atos de censura e intimidação que nós temos visto nas universidades, desde a campanha eleitoral. Na semana anterior à votação do segundo turno, a Justiça Eleitoral, em conjunto com a polícia, determinou a apreensão de manifestos em defesa da democracia e suspendeu eventos contra o fascismo sem qualquer menção a partidos ou candidatos em pelo menos 27 universidades. Já na semana seguinte à eleição de Bolsonaro, aliados dele começaram a criar canais de denúncia e fazer apelo para que os alunos filmassem professores supostamente doutrinadores e esquerdistas. O próprio Bolsonaro já havia legitimado a intimidação, reforçando em entrevista o apelo para que os professores fossem filmados. Desde a eleição, já houve vários casos de intolerância política dentro das universidades. Anteontem foi a vez da UFPE. Um panfleto anônimo ameaçava nominalmente cerca de 20 alunos e professores do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, o Cefiche, e dizia que seriam banidos da universidade em 2019 porque o mito vinha aí. Como é que a gente pode interpretar tudo isso? Por que as universidades e os professores viraram alvo? Amaro, você quer começar? Bem, a universidade, nós sabemos, é o espaço da diversidade. A universidade, o papel dela é gerar conhecimento e fazer com que esse conhecimento seja útil para o desenvolvimento da sociedade. Então, na história da universidade, nós verificamos em vários momentos que em governos totalitários, governos autoritários, a universidade sempre foi o foco onde eles concentraram todas as armas para debelar o que eles chamam desse esquerdismo, tá certo? Contra o sistema. Então, mais uma vez, o que nós vemos é isso. Um governo que, mesmo antes de ser eleito na própria campanha, já dizia que iria acabar, não com opositores, que ele denominava como todos os seus inimigos. E a universidade já estava nesse rol de inimigos, como a universidade, ela não concordasse com a opinião de A ou B, e a universidade não é isso. A universidade ela precisa expressar exatamente a diversidade.
Então, nós precisamos ter consciência de que todo esse movimento que está se instalando aqui na nossa universidade, com essas ameaças e outras que já tivemos em tempo muito recente, não é? Elas fazem parte desse processo. Veja, mesmo que nenhuma vírgula seja mudada no texto da lei, o simbolismo, a ordem que já foi dada e que foi dito, olha, é para agredir os professores, é para fiscalizar os professores, para delatar os professores, a ordem já foi dada. Então, o que nós já estamos vendo na universidade é esse clima. E recentemente na eleição, quando foi dada a ordem para caçar materiais e inviabilizar programas nas universidades, ilegalmente, porque o STF agora já corroborou que esses atos, na verdade, eram ilegais, né? Nós vemos que a crise que se aproxima da universidade, não uma crise da universidade, mas uma crise do país. Um país que tem a universidade como seu adversário é um país doente. Então, nós esperamos que haja uma reação não apenas da comunidade universitária, porque a universidade, ela pertence ao povo brasileiro, à sociedade, e que nós precisamos reagir com muita veemência, fundamentado na lei, como a nossa universidade fez agora. Eu quero parabenizar a administração da universidade e todos aqueles, tá certo, que denunciaram essa prática fascista, nós podemos dizer assim, e espero que a comunidade acadêmica no país inteiro, né, ela possa estar sempre atenta para isso, e não deixar em nenhum momento a liberdade de cátedra, a autonomia da universidade, ela ser prejudicada por esses atos. Então, Amaro se refere à denúncia que foi feita pela reitoria da UFPE ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal e a abertura de sindicância interna para investigar a ameaça que foi feita a alunos e professores em carta anônima divulgada nesta semana. Edson, é isso mesmo? Está aberta a temporada de caça aos professores? Bom, Eduardo, eu acho que a gente tem que considerar que a fala do Amaro em relação ao que é a universidade sobre risco hoje não é uma produção da própria universidade, né? Eu diria que as universidades têm sido colocadas em situação de risco e pelo menos três tópicos, né? 3 pontos podemos elencar aqui, apresentar aqui para exemplificar isso, né? Constatarmos essa situação. O primeiro é a afronta à liberdade, né? Afronta a uma liberdade que está resguardada na Constituição. O segundo, temos vivido aí ações orquestradas para instaurar o medo e o acuamento da comunidade acadêmica. Veja, eu não estou me referindo aqui a um segmento apenas, né? A comunidade acadêmica. E um terceiro, uma tentativa de desqualificar o bom trabalho, o importante trabalho, eu diria imprescindível, prestação de serviço, né? Formação que a universidade tem feito na contribuição das suas mais diversas dimensões aí da vida acadêmica. Desse primeiro aspecto, eu queria ter a oportunidade ao longo do programa de alguma forma abordar esses 3 pontos, mas sobre o primeiro ponto, nós estamos aí já numa afronta à liberdade com várias expressões demonstrando isso, né? Mas a que tem sido mais forte é aquilo que nós já tínhamos como uma conquista da universidade, mas de muito tempo, né? Que a gente considera com a liberdade de cátedra, que na Constituição de 88 teve uma ampliação do sentido disso, porque a cátedra poderia ser compreendida só como uma liberdade de atuação do professor, na sua do seu amplo campo de atuação no ensino, na pesquisa, na extensão. Mas a Constituição, lá no seu artigo 206, né, ela apresenta essa liberdade como a liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e de disseminar, né, o pensamento, o saber. Então, entendendo que o ataque à liberdade é uma afronta a esta liberdade, que é mais ampla do que só o exercício da docência, que por si só já seria muito grave, nós estamos falando de um ataque a uma liberdade do aprender, né? Do próprio estudante, da própria expressão que envolve o estudante, mas que envolve também aí a própria concepção de ensinar e de difundir o saber. Isso nós temos exemplo, claro, né? Ainda este ano nós fomos aí surpreendidos com
a ação do Ministério da Educação, por meio do seu então ministro da Educação, Mendonça Filho, quando interviu ali na proposta de uma disciplina, né? Tem o nome ali o golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil, que o professor Luiz Miguel, da UNB, propôs como uma ementa, e aí eu não queria nem rememorar longamente isso, que é de amplo conhecimento, inclusive do nosso público, o nosso ouvinte aqui do Fora da Curva. Mas o que é que aquilo significou em relação a esse tema, a esse primeiro tópico da afronta à liberdade? Veja, ali não havia um recado apenas para o professor Luiz Miguel, né? O que é que se quis colocar quando se analisa e se toma o tempo precioso do ministro para analisar uma ementa, né, de disciplina e ali, em detrimento de todo o trabalho feito pela própria universidade de aprovar, que é peculiar conforme a LDB, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que resguarda a universidade, resguarda a educação superior, o direito de propor disciplinas, propor cursos, propor programas, né? E, portanto, escolher os temas também, temas, inclusive, que respondem a uma exigência que está colocada para a universidade, que é dialogar, refletir sobre as questões do seu tempo, né? Os problemas do seu tempo. Então, a proposta de discutir um fato que estava sendo vivido naquele momento, estamos vivendo um momento no país, foi sobre isso que veio a afronta. Então, qual é o recado que coloca para a comunidade acadêmica quando se não apenas questiona a disciplina, mas mobiliza, né, a Advocacia Geral da União, o Ministério Público, né, enfim, um conjunto de instâncias e órgãos fundamentais e imprescindíveis da República, colocados, mobilizados para afrontar aquilo que é uma liberdade da universidade. Então, a meu ver, esse não é um recado apenas para um professor, né? Isso há nesse caso um diálogo com o segundo ponto que mais adiante eu queria abordar, que é essa tentativa de instaurar, de fato, o medo e mais o acuamento, né? Porque aí o questionamento outro professor pode dizer, não, então eu vou pensar muito o que é que eu posso discutir, o que é que está autorizado a formalizar em termos de cursos, em termos de minicursos, em termos de palestras. Portanto, em termos de liberdade de expressão, é disso que estamos falando. E não só o professor. Estamos falando de... O estudante pode pensar também sobre... eu posso me matricular nisso, né? Eu posso conviver com aquilo que se espera da universidade. Eu entendo que a sociedade não espera isso da universidade. A sociedade espera que a universidade, de fato, ouse discutir temas que muitas vezes querem ser silenciados por segmentos mais retrógrados, segmentos, de fato, mais conservadores, e é disso que estamos tratando nesse primeiro ponto da afronta à liberdade. Pois é, né? Na verdade, a gente pensa que a liberdade do professor é uma questão do professor, mas na verdade é uma questão que atenta contra o direito de aprendizado de todas as pessoas e, em última instância, da sociedade inteira, porque o conhecimento que é produzido na universidade é difundido para a sociedade inteira, né? Esse ponto é muito importante, porque o professor, na verdade, ele faz uma graduação, ele faz um mestrado, ele faz um doutorado, faz um concurso. Em cada uma dessas etapas, ele é certificado pelo Estado como tendo competência para exercer essa função. E aí pode vir um ministro que não tem a competência na área de conhecimento do professor para achar que pode intervir sobre o tipo de ementa, de programa, de conteúdo que ele vai professar em sala de aula. A minha pergunta, Amaro, vai um pouco nessa direção também, mas pensando numa perspectiva talvez colocada em termos mais abrangentes, que é para que o nosso ouvinte compreenda qual a importância da autonomia da universidade para que ela possa desempenhar a sua função social. Veja, vamos pegar, por exemplo, o caso Galileu Galilei, né? Galileu, ele era criticado porque tinha uma visão que era diferente dos conhecimentos da época, daquilo que era aceito por toda a sociedade, né? E vários outros casos ao longo da história nós vamos ver que eram verdades absolutas e que depois se mostraram que, na verdade, eles estavam enganados à época. Então, como é que a sociedade progride? Ela progride através da sua experiência, através das suas pesquisas, e você vai, então, se aproximando daquilo que nós chamamos de verdade, não é? Com a verdade absoluta, eu posso dizer hoje sobre algo que eu acho que é real. Recentemente, agora está a discussão, né? Se tem um objeto não identificado que está circulando agora e já estão dizendo que
uma outra civilização mais avançada que estaria mandando isso para a Terra. Verdade ou falso? Veja, para isso a universidade está atenta, fazer a pesquisa para gerar esse conhecimento, para contestar aquilo que existe hoje. Então, a universidade, para ser a universidade, ela tem sempre que contestar, não é? Essa é uma característica da universidade. A universidade, ela não pode se contentar e aceitar simplesmente a verdade dita e aceita comumente. Ela precisa, então, através da pesquisa, está sempre contestando esses paradigmas que nós já temos hoje. Então, para isso, a universidade precisa ter autonomia, né? Um docente, por exemplo, um pesquisador nas áreas sociais, ele precisa ter essa autonomia de questionar aquilo que está sendo colocado, né? Então, a universidade, no momento que ela perder isso, é melhor não existir a universidade, porque a universidade não é uma escola apenas de formar profissionais. A universidade tem como papel gerar um conhecimento que vai transformar a sociedade como um todo em todos os campos de atividade, não é? E é importante que se diga que no Brasil quem cumpre esse papel é a universidade pública. Olha, hoje pela manhã eu estava lendo jornais. Então fala-se de uma pesquisa que foi feita lá na USP, não é? Que uma medicação para hepatite C, ela mostrou-se eficiente para chikungunya e febre amarela. Então, veja, um trabalho de doutorado dentro de uma universidade que vai trazer benefícios enormes, que nós já estávamos apavorados, porque um problema desse, nós vamos ter uma crise agora de chikungunya nos próximos 2 anos, não é? Então, a universidade, ela é capaz de transformar a nossa realidade, uma realidade extremamente cruel, quando nós vemos um monte de gente aí doente hoje com consequências dramáticas, e a universidade ela chega e traz o conhecimento para aliviar essa dor da sociedade, não é? Então, se a universidade perde essa capacidade, ela deixa de ser universidade. Então, é preciso que o ouvinte perceba exatamente qual é esse papel central da universidade. Claro, nós estamos preocupados que nossos filhos tenham acesso à universidade, eles terão melhores empregos, melhores salários e tudo, mas o papel mais importante da universidade é esse de gerar conhecimento para que a universidade possa sempre avançar. Pois é, uma função social tão importante e tão sob ameaça no atual contexto. Você lembrava, Edson, que os casos de ameaça, de intimidação e de intervenção mesmo na universidade já estão acontecendo. Não estão esperando o novo governo começar para atacar as universidades, mas há uma proposta da equipe que circulou, né, na imprensa, da equipe de Bolsonaro. Talvez a primeira grande intervenção que possa se anunciar aí no novo governo é a proposta que já foi aventada pela equipe de que Bolsonaro não respeite a colocação na lista tríplice, né? Quer dizer, a comunidade acadêmica vota para eleger o seu reitor e normalmente tem sido respeitado desde a redemocratização que o primeiro colocado seja indicado pelo presidente da República. Indicar os outros 2 colocados não é ilegal, mas é talvez sintoma da degradação da nossa Constituição, como tem sido dito por alguns especialistas. Como é que vocês avaliam isso, Edson? Como é que para começo de conversa, isso pode ser uma ameaça à autonomia universitária? O fato do presidente da República ter mais liberdade de determinar quem serão os reitores. Veja, Eduarda, se a gente pegar pela própria etimologia, o próprio sentido, né, a semântica desse termo, a autonomia, dá-se as próprias regras. Então, se a própria universidade não tem, ela perde a capacidade. Veja, a gente está falando de autonomia que é relacional. Ela não vai inventar regras sem que esteja no respeito à Constituição, no respeito às próprias normas instituídas no país. Não é disso que se trata. Mas a autonomia da universidade é no sentido de que ela, por exemplo, ela pode deixar de abordar um determinado tema porque desagrada determinada instituição, determinado grupo, não é? Mas se ela tem autonomia, o respeito àquilo que é mais interessante e de maior, de verdade, interesse para a sociedade, a universidade pode dispor, né, do direito de tratar, de abordar, de aprofundar temas que nem sempre são de interesse de determinadas empresas, por exemplo. Então, a autonomia ela é importantíssima justamente para que ela possa também dar conta daquilo que está na própria LDB. Eu tenho que fazer menção a algumas normas instituídas porque nós estamos em vigência
de um Estado democrático de direito, né? Extremamente ameaçado aí, mas estamos na vigência. E estando em vigência de um Estado democrático de direito, a gente precisa dizer, está resguardada a própria universidade uma autonomia que não está apenas no desejo daqueles que estão exercendo funções na universidade, né? Nem do próprio estudante, nem dos próprios técnicos. Está assegurado o direito de propor planos, né? Propor currículos, de propor o seu próprio estatuto e, portanto, propor também aquele que será o seu dirigente, né? O seu gestor. Então, o gestor, a escolha de um reitor, ela faz parte de um conjunto, né? Daquilo que se entende como um processo democrático, né, que se instaura, que se vive, que se convive na universidade. Não tem sentido nós falarmos de democratização de práticas educacionais, vivências de sala de aula, práticas que estão no campo da própria gestão, dentro dos cursos, no âmbito dos departamentos, e nós não tratarmos o direito de escolha do gestor como parte também desse contexto mais amplo de democracia no âmbito da própria universidade. E diga-se que o princípio da gestão democrática também está resguardado na própria Constituição, né? Na própria LDB também. Então, a escolha, a ruptura, né, com uma lista que a própria universidade escolha, eleja, né, e seja fora dela, por exemplo, que dá esse risco também até fora da própria lista. Mas o não respeito, já há proposta de lei nesse sentido, né? Quer dizer, se você caminha por aí, né, não é só uma ruptura, né, aquilo que a própria universidade tem defendido, né? Mas é uma ruptura com aquilo que está posto para o país como um todo. Nós estamos num processo de reivindicação de uma sociedade democrática, né? A universidade não pode ser apartada disso, ao ponto de que ela não tenha direito nem de escolher o seu gestor, né? E que não possa escolher o seu gestor. Eu estou dizendo, não é só tratar da pessoa, é tratar de projeto, é tratar daquilo que a gente entende que é o melhor para o momento em que a universidade dialoga das suas intenções. Então, a gente não está simplesmente escolhendo uma figura, alguém que vem aqui com uma ideia, né, de interesses próprios, né? Então, eu estou conciliando o movimento de escolha, e eu estou tratando como esse movimento de escolha, porque é um movimento que, antes de tudo, vai ser discutido com o que nós queremos para a universidade. Então, na hora em que nós temos hoje, a Universidade Federal de Pernambuco, por exemplo, acabou de aprovar, né, um estatuto, né, o seu estatuto da universidade. Então, como é que nós vamos dialogar, por exemplo, com escolha de gestores, com aquilo que estamos discutindo para a universidade, que é para além do tempo de governo, para além do tempo do mandato, né? É disso que se trata. Na hora que se escolhe sem o respeito ao que a própria comunidade quer, corre-se o risco de chegar alguém que não tem compromisso nenhum com aquilo que está instituído na universidade, ou pelo menos com aquilo que é o desejo do coletivo da universidade. Então, esse é um ponto gravíssimo, né? Porque ele pode ter repercussões não só na escolha do gestor, mas também naquilo que é o próprio projeto que a universidade quer. Portanto, o projeto da própria comunidade acadêmica. Então, acho que esse é o ponto. Agora, tem uma questão, Eduardo, que é gravíssimo também, que é o movimento que nós temos assistido. Eu estou considerando também, assim como já tenho visto outras pessoas, como estratégico, né? Que você anuncia situações muito críticas, muito sérias, afronta a direitos fundamentais, por exemplo, e de repente você tem uma narrativa de que, olha, foi o calor da hora, não foi bem assim, não é? Nós estamos mudando. Então, ao ponto que você não sabe bem como é que é feita essa testagem aí, né? O que é que de fato se quer com isso, não é? Porque não se trata de qualquer um ponto simples, são situações extremamente sérias, né? Relacionadas a direitos humanos, relacionadas a direitos fundamentais, direitos individuais, direitos coletivos, ou seja, aquilo que está na essência de um Estado democrático de direito. E mesmo assim você tem uma abordagem como que fosse qualquer coisa, né? Mas, no entanto, você tem um movimento quase sistemático aí, né? Diário, ao mesmo tempo você fica esperando, será que é isso mesmo? Né? Mas o que é que se quer com isso? Na hora que está se referindo à universidade, também está nessa questão. Vai mudar para outro ministério, né? Vai pertencer a outra pasta, e ao mesmo tempo você começa a se organizar para esse debate e de imediato você diz, mas pode não ser bem assim. Tem uma indicação do ministro, há uma propagação enorme, mas de repente pode não ser esse nome. Então, o que é que se quer com isso também? Ao mesmo tempo, temas importantíssimos estão correndo,
né, correndo paralelamente. E nós estamos concentrando energia e atenção em determinados pontos que são muito sérios. Então, eu acho que o ouvinte, a sociedade como um todo, precisa ter muita atenção a esse movimento, não é? Aqui nós estamos pautando o risco à universidade, mas ao mesmo tempo nós estamos tratando que é uma estratégia colocada para um contexto muito mais amplo, não é? O que é que se pode ler dessa estratégia discursiva, inclusive, né? De soltar e de repente voltar atrás. Então, Amaro, você como ex-reitor, né? Eles alegam que esse tipo de preocupação em investir contra a autonomia universitária é para evitar o aparelhamento pelos esquerdistas, né? O argumento, entre muitas aspas, argumento seria esse, porque a universidade estaria dominada por uma espécie de ideologia de esquerda e que é fundamental, então, intervir na universidade para acabar com a universidade enquanto instrumento de doutrinação. Eduardo, eu acho que é o momento de nós aprofundarmos a nossa busca da história. O que nós estamos vivendo hoje é semelhante ao que nós vivenciamos em 64 aqui no Brasil. Eu sugiro aos nossos ouvintes a leitura de um livro e a comunidade universitária para conhecer a Universidade Brasileira do nosso professor Paulo Rosas. Eu acho que esse livro precisa ser reeditado. E ele conta com detalhes o que aconteceu, fundamentado em documentos, em debates que aconteceram. Então, a época, quando a ditadura se instalou no Brasil, foi exatamente o mesmo discurso. Nós precisamos acabar com esses comunistas que estão dentro das universidades. A universidade é a trincheira dos esquerdistas. E aí começaram. Você sabe que a reforma universitária de 1968, né, ela destruiu completamente a estrutura da universidade. Vocês mais jovens talvez não saibam alguns detalhes. Por exemplo, o campus da universidade, você sabe que esse campus ele foi imposto de fora para dentro da universidade, porque antes de 64 nós tínhamos a universidade formada por departamentos. Tinha ainda o professor catedrático, um monte de coisa. Então, a universidade tinha uma convivência muito próxima dos seus alunos, dos seus professores, dos seus servidores técnicos administrativos, né? Então, uma das primeiras ações foi quebrar com isso. Essa estrutura que você tem hoje dos centros acadêmicos na universidade, ela foi feita exatamente para que o reitor, que era nomeado diretamente pelo presidente da República, sem nenhuma lista, né? Ele pudesse ter os seus diretores, que eram nomeados por eles, né? Claro que passava antes pelo crivo da presidência da República. Então, dessa forma, você tinha o controle total e é a estrutura que ainda nós temos hoje, né? Só que muita coisa mudou, né? Tem a lei de 95, uma lista tríplice para reitor e tal. As eleições, né? As eleições. Veja, a localização da biblioteca da universidade, você sabe que isso foi estratégica, tirar de dentro das unidades a biblioteca, que é um espaço de convivência. Os restaurantes universitários, que eram esse espaço de convivência, também passaram por uma reforma profunda. Então, o que nós estamos vendo agora, nós vivenciamos antes já. Está escrito na história e tem muitos artigos escritos sobre isso aí. Então, hoje, o professor Ezio já colocou muito bem, quando você retira da universidade o direito de escolher os seus gestores, não é? Veja, o artigo 16 da Constituição, ele é muito amplo, autonomia científica, didática e de gestão. E essa escolha de reitor é uma escolha de um gestor para a universidade e que está dentro da autonomia, tá certo? Agora, a universidade, ela precisa estar ciente desse risco que ela corre, porque o professor colocou muito bem, muita gente está minimizando. Não, aquilo foi um momento de cabeça quente. Já foi dada a sinalização. Na hora que você diz, vamos caçar os professores, isso já está acontecendo, independente do que venha a acontecer do ponto de vista formal, já está acontecendo. Então, nós temos que agora já denunciar isso que está acontecendo. E a comunidade universitária precisa estar muito ciente da importância da própria autonomia. A própria comunidade universitária, né? Precisa estar muito unida para defender isso aí, que é a essência da universidade, né? Eu diria, qual o maior desafio da universidade contemporânea?
manter a sua autonomia, manter a sua capacidade de criticar, manter a sua capacidade de se autogerir, né, que está na essência da autonomia, e a sua capacidade de definir as áreas, quais são as áreas que são fundamentais para o desenvolvimento do país. E veja outra coisa, a universidade tem esse papel de formação de cidadãos, mas do ponto de vista utilitário que a universidade tem também, tá certo? De gerar novas tecnologias, de novos conhecimentos, para melhorar a produção e tudo, né? Esse papel da universidade, ele está sendo desmontado também junto com o que nós estamos vendo, com as definições, por exemplo, do Ministério da Indústria e Comércio, né? Com esse desmantelamento que está havendo, a universidade, ela trabalha junto com a política de desenvolvimento do país, né? Qual a política de desenvolvimento industrial, por exemplo, né? Os conhecimentos que a universidade produz vão ser muito importantes para isso e está se desmantelando tudo. Então, eu temo que, muito além dessa visão, né, de destruir os focos de resistência que estão na universidade, está uma mudança completa na política industrial e na política de desenvolvimento. Nós vamos ter não mais uma política de desenvolvimento endógeno, onde nós vamos ter a geração de conhecimento importante para o desenvolvimento do país, e nós vamos começar então agora a importar o conhecimento. Destrói a pesquisa da universidade. Essas mudanças que estão sendo propostas aí é para exatamente diminuir a importância das universidades, tá certo? E com isso você vai abrir as portas para o que nós tínhamos antes, que é a importação de tecnologia, de conhecimento, não é? E aí a destruição do país como nós entendemos que tem que ser autônomo, não é? É para trazer entrevistas com a visão crítica sobre o que está acontecendo no país que o Fora da Curva está no ar, de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Universitária FM, Agenda Cultural. A abertura da mostra fotográfica Rizoma e Marés, Berço da Vida, vai ser nesta quinta, a partir das 6:30 da noite, no Centro Cultural dos Correios. A exposição registra as comunidades tradicionais que sofrem violações de direitos do Complexo Industrial Portuário de Suape, valorizando seu modo de vida e suas formas de uso do território com muita luta e resistência. Vai rolar também a exibição do vídeo Suape Insustentável. A entrada é gratuita. Continua nesta quinta o Festival de Circo do Brasil, que promove encenações, exibição de filmes, exposições de arte, debates, workshops e oficinas para artistas e técnicos. A partir das 8 da noite, tem apresentações nos teatros de Santa Isabel e Hermilo Borba Filho. Ingressos à venda no eventim.com.br e programação completa no site festivaldecircodobrasil.com.br. Universitária FM, Agenda Cultural. E aí galera, aqui é o Benk do Bugarins e a gente vai tocar dia 17 de novembro no Coquetel Molotov, falar de um monte de outros artistas legais daqui do Brasil e de fora também. Vai ser um show bem especial, encerrando esse ciclo do Lá Vem a Morte, fazendo a última turnê dele, e espero que todos vocês estejam lá para dividir esse momento conosco. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. 9 horas. Barro. Do retrocesso, do fogo marinho. Às 10, Sá e Guarabira.
Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho. E às 11 horas, Mercedes Sosa. Chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Domingo, na 99.9, fim de noite especial. Programa Sexta Frequência. Sintonize na Rádio Universitária 99.9 FM. A gente vai descobrir que a música pernambucana não acaba só em forró. Sexta Frequência, toda sexta, das 10h30 às 11 da manhã. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Para você que sintonizou agora, nós estamos discutindo hoje as medidas que devem atingir as universidades públicas no governo Bolsonaro. Estamos no estúdio com Amaro Lins, ex-reitor da UFPE e ex-secretário de Educação Superior do Ministério da Educação. Também com a gente está Edson Andrade, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE e diretor da Associação Nacional de Política e Administração da Educação em Pernambuco. Eu gostaria de discutir agora com vocês uma medida que já foi anunciada pelo futuro governo, que tem um impacto enorme no modo como se organiza hoje no Brasil todo o sistema de educação. Como é que vocês avaliam essa possibilidade de transferência das universidades públicas do Ministério da Educação para o Ministério da Ciência e Tecnologia? Você começa, Amaro? Não. Veja, se você analisar no mundo como é que é feito isso, quem é que gere de fato as universidades, a educação básica e tal, não existe um modelo único. Isso depende de como cada país construiu o seu modelo de educação, de ciência e tecnologia, né? O que nós percebemos é o seguinte: no Brasil, nós temos o Ministério da Educação, que é responsável pela educação, desde a educação infantil até a educação superior, envolvendo a pós-graduação, não é? Muito bem. E a estrutura do Ministério da Educação hoje, não é certo? É um ministério extremamente importante do ponto de vista de formação de recursos humanos, tá certo? De formação da cidadania. Então, quando você chega no Ministério da Educação, você tem... O que é que tem a ver a universidade, por exemplo, com a educação básica? Tem tudo a ver. A formação dos professores, como é que ela se processa. Em geral, dentro das universidades, tá certo? Veja, o sistema universitário é formado por universidades, centros universitários e faculdades isoladas, né? Então, quando nós falamos da educação superior, nós estamos falando desse conjunto. Hoje nós temos 8,12 milhões de alunos na educação superior. 50% desses alunos estão dentro das universidades, né? Os outros dentro de centros universitários e faculdades, né? Da educação superior, nós temos 122 mil alunos hoje nos cursos de pós-graduação. Significa isso. A universidade hoje, ela desenvolve pesquisa. E a pesquisa desenvolvida, em geral, está muito atrelada a essa formação de pós-graduação dos seus mestrados e doutorados, né? Então, se você olhar, é 1,5% dos alunos da universidade como um todo que estão atuando diretamente dentro da área de ciência e tecnologia. Então, não faz nenhum sentido você imaginar pegar todo esse sistema e jogar num ministério que hoje já está extremamente desprestigiado, não é? Não tem uma estrutura para enfrentar uma questão dessa dimensão que envolve desde os municípios com a educação básica, os estados com a educação média, tá certo? E o ensino superior. Então, o que é que está por trás disso? Primeiro, é a perda de importância da educação superior. Isso está muito claro, né? Transferir de ministério é dizer, olha, vai perder importância, que o Ministério da Educação hoje é um ministério importante também do ponto de vista político, não é? Então, quando você
já, mesmo que não se faça depois, não sabemos ainda, não é? Você já demonstra a intenção do governo de desprestigiar hoje a educação superior. Veja, nós temos as universidades federais que desenvolvem 98% da pesquisa no Brasil. E as instituições privadas de educação superior? Qual o papel que elas vão ter dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia quando ainda a pesquisa é muito incipiente? Então, não existe, do ponto de vista prático, nenhuma justificativa para fazer essa transferência. E outra coisa, já participei do Ministério, fui secretário de Educação Superior. Sei a complexidade de um Ministério para lidar com essas questões. 4 anos de governo não seriam suficientes sequer para remontar uma máquina que pudesse vir a desenvolver exatamente esse papel de gerir dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia a educação superior como um todo. Agora, a questão mais importante disso tudo é a quebra entre a educação básica e a educação superior. E isso é inaceitável, porque nós levamos tanto tempo construindo no Brasil essa relação, fortalecendo os vínculos da educação superior com a educação básica, e isso agora seria um golpe mortal. Então, a escola, a educação básica hoje já não está muito bem, não é? Dizem que a educação privada é muito boa, não é, isso é conversa. Os resultados do IDEB mostram que menos de 23% das escolas privadas, elas atendem aos indicadores que são estabelecidos pelo governo, quando a educação pública também não é essa maravilha, mas 43% das escolas atendem a esses indicadores hoje, né? Então, você está vendo aí o desmonte da educação como um todo. Não é um ataque só às universidades. Você vê que os reflexos sobre a educação básica, eles podem ser muito dramáticos, tá certo? Eles podem destruir aquilo que levou muito tempo para se fazer, né? Esse novo modelo, a formação de professores, por exemplo, que as universidades têm um papel importantíssimo. Então, eu acho que por trás disso é essa a palavra, desmonte da educação superior e da educação como um todo. Edson, aí, segundo o que o próprio Amaro falou, a gente fica com a sensação, então, de que a preocupação com a formação foi para o espaço, com perdão do trocadilho, já que o futuro ministro é astronauta. Pois é, Eduarda, na verdade, o que a gente observa é que nós estamos analisando temas importantíssimos, políticas educacionais, né, que exigiriam um detalhamento do que é que se quer propor. E estamos assistindo aí os anúncios panfletários, né? Na verdade, são manchetes que são colocadas, jogadas para saber o que de fato. Mas você não tem um detalhamento do que é que se quer, qual é a operacionalidade disso, o que é que quem está propondo, né? Não somos nós que estamos propondo. Quem está propondo, qual é a condição que isso pode ser feita, né? Considerando toda essa complexidade aqui da área, né? Que o professor Amaro muito bem já apresentou, inclusive por conhecimento de causa, né? Então, naquilo que a gente entende que é a amplitude do trabalho, da atenção ao Ministério da Educação hoje, quem conhece isso, né? Não pode compreender, não pode concordar com o que está sendo colocado, como que a área fosse qualquer coisa, como fosse algo simples de você reorganizar, né? E num tempo, considerando um tempo de governo, não estou nem falando de primeiro ano de governo, né? Se você observar o que é que está proposto, se nós analisarmos bem, né? Na realidade há aí um enfrentamento, né? uma sinalização de desprestígio à área. Eu acho que isso é simbólico também de você destituir um ministério. Se quer a palavra de ordem reduzir, enxugar a máquina, reduzir ministério, por que justamente do trabalho, né, e da educação? Né, que é aí a bola da vez no sentido, são esses os temas, é isso que a sociedade, por exemplo, quer, é disso que a gente está aqui dialogando com o ouvinte, né? É isso que significa para a população de um modo geral, o interesse de enxugar, reduzir, diminuir a importância da educação, né? Fazer de conta que trabalho não é importante, ser considerado como uma atenção do Estado, né? Porque se dialogarmos com as pessoas no campo também do trabalho, do Ministério do Trabalho, também vai dizer qual é a proposta. Não se conhece,
se vai tudo para uma outra pasta, se vai ser pulverizado, você não entende, você não tem a proposta. Não sabendo a proposta, você ainda tem até dificuldade de confrontá-la, de dizer, você só pode falar exatamente do que tem sido hoje. Então, se você observar hoje o que é o Ministério da Educação e o que está nesse ministério, com a incumbência de dar conta de um Plano Nacional da Educação aprovado pelo período de 2014 a 2024, né? Como operacionalizar aquilo, colocando neste momento, e isso eu estou falando de metas da educação infantil, né? Da creche à pós-graduação, como operacionalizar com rigor, com responsabilidade, se nós não tivermos também uma estrutura de governo que dê conta disso, que esteja atenta também com atenção, inclusive operacional, a metas e estratégias caríssimas que estão colocadas ao longo dessa década, que já estamos com defasagem disso. Mas eu queria chamar a atenção também do que é simbólico em relação a essa mudança, além dessa parte de estrutura, né? Que parece ser não levar a sério aquilo que a área, a sua complexidade tem. Colocar para um outro ministério, fazendo a ruptura com o que o professor Amário já disse, que a educação passa a ser segmentada, no sentido de que o infantil, fundamental e médio não tem mais a ver com a educação superior, né? Ou seja, nós tivemos uma trajetória toda de discutir educação, e portanto o Ministério é da educação, porque ela tem etapas e modalidades. Nós estamos falando de educação, não é? É inconcebível que a gente, então, dialogue aqui com educação, tratando que as licenciaturas, por exemplo, a formação está num ministério, não é? Enquanto todo o trabalho de infantil e fundamental está em outro. Como que essas coisas não dialoguem, como que essas dimensões da educação não dialoguem, né? Não tenham a ver uma coisa com outra. Mas também é simbólico daquilo que tem sido imposto, né? Daí eu coloquei como segundo ponto a tentativa de instaurar medo e acuamento à comunidade acadêmica. Isso também é uma forma de dizer, olha, a gente tem colocado tanto impondo, né, uma linguagem do que tem sido o trabalho do docente, do que tem sido a figura, né, tem sido colocado quase como um inimigo da nação, né? É tanto aquilo que acontece na sala de aula que é contrário à família. Veja, se você perguntar às famílias o que é que elas pensam do trabalho do docente, do trabalho da escola, não é isso que eles vão dizer. O ouvinte aqui pode atestar isso, né? Como é que elas têm convivido com os professores? Tem enxergado como inimigo? Certamente que não. Às vezes é os únicos sujeitos sociais, as únicas pessoas que têm uma escuta, que têm uma atenção, né, ao filho do trabalhador, quando muitas outras instâncias, muitos outros órgãos não estão juntos. Mas, no entanto, tem tentado inverter essa lógica, e isso, a lógica, a concepção, a percepção do que é a escola e do que é a docência, do que é a experiência de estar na escola. Isso tudo tem a ver com o indicativo de você tirar de um ministério para outro, tirando a importância, mais do que só a estrutura de governo, tirando a importância da área. E isso já tem sido demonstrado. Veja, às vésperas do segundo turno, nós tivemos as universidades tomadas aí, autorizadas, né, por juízes eleitorais para coletar documentos, para ver, inclusive coletar depoimentos, né? Inclusive com formas em que mais adiante teve a reação da própria justiça de dizer que isso é inconcebível. Veja, no campo da universidade, no campo universitário, que tem a ver com o primeiro ponto aqui colocado da ruptura com a liberdade. Esse movimento não é à toa, né? Isso também não dá para você dizer que foi qualquer coisa. Mereceu a ação da Procuradora-Geral, né, a Raquel Dodman, que também já teve a apreciação do Supremo Tribunal Federal, voto por unanimidade, com todos os limites e condicionantes que a gente queira discutir, mas isso é simbólico também, para dizer o que é que se quer na hora em que se trata a universidade dessa forma, né, impondo medo, impondo o acuamento, ao mesmo tempo que você sinaliza de que essa dimensão da formação vai perder importância, né? Então, justamente num tempo
onde muito mais pessoas ingressaram na universidade, justamente no período em que as pessoas começaram a criar uma expectativa, né? E a nossa narrativa foi o filho do trabalhador, sobretudo aqueles com origem socioeconômica desfavorecida, começaram a conviver com aqueles que sempre estiveram na universidade, né? Com uma elite que sempre esteve na universidade. Quando começamos a identificar essas pessoas, e as pessoas começaram também, né? O ouvinte sabe disso, começar a perceber que há uma chance de ingressar e de ter uma perspectiva de trajetória na universidade, ela começou a ser também atacada de várias formas. Daí eu intitulei aqui como o espaço do medo e do acuamento, porque aí nesse processo todo, nós tivemos, por exemplo, o caso do reitor lá em Santa Catarina, né? Não devemos esquecer os fatos graves. Aqui eu mencionei a véspera do segundo turno, o que aconteceu com as universidades, né? Com todo esse processo que nós assistimos recentemente, o caso lá do Luiz Carlos, lá no reitor, né? Que ao final, com mais de 800 páginas, né? do processo, não se apresentou provas, né? E apenas quando foi questionado, acho que a Folha de São Paulo, questionou-se quais as provas, né, que estão apresentadas. Apenas se informou que estava finalizada a investigação. Foi essa a resposta, está lá publicada na Folha. E nesse contexto todo, o que é que isso está significando? O que é que isso está sinalizando quando a gente está compreendendo, né, essa ameaça para a universidade em várias dimensões, em vários aspectos? Então, acho que a síntese que a gente precisa, como também não ficar somente na reclamação, convidar, né, a sociedade como um todo, o próprio ouvinte, né, a refletir sobre essas questões, a refletir que o que está em ameaça, o que está em risco, o nosso tema aqui do diálogo hoje aqui no programa, está em risco é o direito à educação. Está em risco o direito do filho do trabalhador ainda continuar com perspectivas de ingressar numa universidade pública, como o professor Amaro muito bem disse aqui na fala, que é protagonista na pesquisa. Então, se você retira essa liberdade da pesquisa, você está dizendo que está comprometendo a pesquisa no país. Você salva ali pesquisa na Petrobras, algum movimento ainda também nas indústrias farmacêuticas, mas você tem residual, a pesquisa é feita na universidade pública, né? Então, se você afeta e você cria um acuamento a essa liberdade também de pesquisar, e isso simbolicamente é dizer assim, vai para outro ministério, mas está discutindo financiamento, vai romper com aquilo que está prescrito também na própria Constituição, né, de resguardar percentuais, vinculação de recurso, tudo isso também está em questão, não está apresentado, foi o início aqui da fala, nada disso está colocado, né? Esse é o grande risco também que está posto, não só de mudança de um ministério para outro, mas também daquilo que não está sendo dito. Sim. Né? Essa é a questão. Então, Edson tocou em pontos muito importantes, né? Esse papel que às vezes não é muito claro para as pessoas, o papel da universidade na formação de professores, principalmente através da licenciatura, né? Então, na verdade, é um tiro no pé. Às vezes, a pretexto até de valorizar a educação básica, quando você ataca o ensino superior, não tem como melhorar a qualidade da educação básica. Mas eu queria perguntar, Amaro, apesar de toda essa nebulosidade, que de fato, de notícias desencontradas aqui e ali, que a gente já pode pensar até que seja também uma estratégia de comunicação, né? Apesar disso tudo, como é que você vê a universidade a partir de 2019? Como é que você vê a universidade, especialmente a universidade pública? Veja, é importante que o ouvinte, ele tenha alguns dados para poder analisar o que está acontecendo. Veja, nós começamos os anos 2000 com 2.600.000 alunos nas universidades. Como eu disse, nós chegamos agora, 2018, com 8,2 milhões. Né? Nós tivemos a criação de 18 novas universidades federais, nós tivemos 173 novos campos universitários. Se você pegar o mapa do Brasil hoje, você vai ver que os campos estão espalhados no país inteiro, principalmente no norte, nordeste, centro-oeste, que estavam abandonados da educação superior pública, né? E sobretudo penetração no interior, né? Que não tinha. Exatamente. Você vai chegar hoje lá no centro da Amazônia, você vai encontrar um campus universitário, né? Vai chegar lá no Piauí, vai chegar no Ceará, em todos os lugares você tem isso hoje, né? Veja, a nossa pós-graduação, por exemplo, só no período de avaliação 2013 a 2016, ela aumentou em 25% o número de programas.
Então, o que acontece quando você analisa o Ministério da Educação? O Ministério da Educação teve um aumento no seu orçamento fantástico, como nunca tinha havido na história recente do país, não é? E a ciência e tecnologia. Esse crescimento da universidade gerou também o crescimento das pesquisas que eram desenvolvidas na universidade. Então, tivemos também um acréscimo do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, qual é a situação que nós temos hoje? O Ministério da Educação, só a CAPES, aumentou em 180% o seu orçamento. E você sabe que a CAPES começou a absorver também algumas atividades em relação à educação básica. Isso foi estratégico para fortalecer esse vínculo das universidades com a educação básica. Então, o que é que nós temos? Um crescimento muito grande da educação e do Ministério da Educação. Nós temos um elemento importante que a gente não pode desconsiderar, a famosa PEC 95. O governo já disse que não vai mexer nela. O que significa isso? Os gastos, tá certo? Eles não vão mais poder aumentar para a educação, para a saúde, para a segurança, nada disso. Então a população cresce, mas o dinheiro permanece o mesmo. E veja bem, a universidade aumentou muito. Quando você ampliou isso, você contratou novos docentes, pessoal técnico administrativo, as infraestruturas dos campi, não é? Então, o que é que nós precisamos? Nós imaginar que íamos ter um crescimento para poder dar sustentabilidade a todo esse processo. Então, com a PEC 95 intacta, respondo a sua pergunta, o que esperar das universidades, não é? Então, veja, elas vão deteriorar. Isso aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso, não é? As universidades tinham, por exemplo, 50% do seu quadro docente a título precário. Aqui na Universidade Federal de Pernambuco, nós tínhamos o Centro de Educação, que tinha metade do seu corpo docente como professores substitutos. Então, nós vamos ter uma queda brutal na qualidade, não é? Nós vamos ter obrigatoriamente redução ou congelamento de salários, em geral, isso já está sendo colocado, tá certo? A reforma trabalhista, agora com a reforma da Previdência. Então, o que vai acontecer com a universidade é que ela não vai ter condições mais de dar desenvolvimento com a qualidade que ela tem hoje, não é? E isso é muito perigoso para o país. Você vai provocar um grande desmonte da universidade. O Ministério da Ciência e Tecnologia hoje, ele está à míngua. Veja, o CNPq, desde o meio do ano passado, do meio desse ano, o presidente disse, acabou o dinheiro do CNPq, ele não tem mais como manter as bolsas. Então, vocês sabem que já foram cortadas várias bolsas dos programas no país inteiro, não é? E esse crescimento que nós tivemos na pós-graduação, ele vai ser agora o inverso, por absoluta falta de condições de dar continuidade a esses programas. Então, gente, a gente está com o tempo bem adiantado, não é? Não dá mais tempo para fazer pergunta. A gente tem uma pergunta aqui de um ouvinte muito querida, Luísa Baracho. Ela pergunta qual a expectativa para quem quer entrar na universidade ainda, né? Diante disso tudo, desse cenário sombrio que vocês estão traçando. Não dá tempo de responder aqui no ar, mas a gente vai responder no vídeo e vai disponibilizar nas nossas redes sociais. Eu queria agradecer enormemente a Amaro, queria agradecer enormemente a Edson por esse programa tão esclarecedor. Tenho certeza que nossos ouvintes e as nossas ouvintes tomaram mais pé da situação e dessa situação delicada em que se encontra a universidade pública no Brasil. Eu fico por aqui. Para ficar por dentro do que vai ser tratado no Fora da Curva, é só acompanhar as nossas redes sociais. Por lá, nós continuamos também divulgando informações sobre o tema de hoje e muitas outras que você não encontra por aí. O Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Fechini, com a colaboração de Guilherme Falcão e apoio de Alice Mesquita, Débora Aleluia e Vanessa Moura, que também ficaram nas redes sociais. Os trabalhos técnicos foram de Marco Antônio. Esta foi a edição do dia 8 de novembro de 2018. Muito obrigada por sua audiência e até a próxima. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire.
Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.